Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui nesse 14º dia de oração em favor das nações, em favor dos países. E hoje nós estaremos falando sobre oração. Hoje vai ser sobre o Ramadã. O Ramadã, ele é como é que eu posso dizer? É um período em que os muçulmanos, eles jejuam, pedindo a Alá provisão, pedindo a Alá segurança. E esse Ramadã, ele começou do dia 23 de abril e foi até hoje, 23 de maio. E os cristãos muçulmanos, ex-cristãos muçulmanos que estão nesses países que comemoram o Ramadã, o jejum islâmico, eles sofrem muito. Por quê? Porque eles não creem mais nesse ritual. Eles não creem mais nesse ritual. E é obrigado todos a cumprirem esse ritual. Então eles pedem, os cristãos que estão naquele lugar, eles pedem que orem por eles, para que Deus dê força a eles. Então, aqueles cristãos, eles vivem no contexto de opressão, aquela opressão islâmica, e isso é notado tanto nos países do Oriente Médio, como no norte da África, como os países da Ásia. Então, a Indonésia, a China, a África. Então, esses países, no mês do Ramadã, que é um mês sagrado, milhões de muçulmanos jejuam e muitos cristãos são obrigados a jejuar a Alá. Então eles pedem o quê? Pedem oração. Por isso que nós entramos nesse propósito de oração. Nós pedindo a Deus pelos nossos irmãos. Eu sei que hoje em dia as pessoas elas olham mais para elas próprias. Eu sei que hoje em dia as pessoas elas estão mais preocupadas com elas mesmas. Puxando sardinha tudo pro seu barco, sabe? Hoje em dia as pessoas elas não querem, elas não se interessam mais em orar umas pelas outras. Então os cristãos ex-muçulmanos, lá do chifre da África, que é o nome, eles são obrigados a seguir os rituais, esse ritual islâmico. Porque se eles não seguirem esse ritual, eles serão perseguidos e ficarão solitários. Então lá tem uma jovem chamada Sophie, e a Sophie ela tem 23 anos. Ela é uma ex-muçulmana. E ela é da região da África. Ela disse que a vida lá é muito difícil. Mas ela ganhou Jesus. E agora ela desfruta de uma paz emocional que não tem preço. Então, quando chega nesse mês, no mês do Ramadã, que é o mês deles orarem, deles jejuarem, eles cumprirem esse ritual, ela falou que ela não cumpre. Mas aí os pais dela descobriram que ela não estava cumprindo o ritual, começaram a persegui-la. E perseguindo ela, o que ela fez? Ela só viu uma solução. Ela fez o quê? Ela começou a cumprir o ritual, mas não daquele jeito que ela cumpria. Agora ela sabe que o jejum que ela faz não é porque Alá vai dar alguma segurança para ela. Ela faz agora consciente do que ela está fazendo. Então eles pedem oração. Porque hoje, graças a Deus, terminou o Ramadã, mas a perseguição continua. Para esses países e os irmãos que estão lá pedem oração. E nós vamos estar lendo, pastor, nós vamos estar lendo no livro de Atos 16, 25 e 26. Tá? Para a sua Bíblia, eu queria convidar os irmãos que estão aí do outro lado para assistir esse vídeo, compartilhar conosco, tá? Convidar pessoas para participar desse momento de oração. Também queria de antemão agradecer a nossa irmã Eliane, que foi canal de Deus hoje, e na reunião da palavra das mulheres maravilhosas, com um instrumento usado por Deus. Deixa eu abençoar ricamente, irmã Eliane, e seus pastores que liberaram a irmã para estar dando essa live na página da nossa igreja de Comunidade Evangélica.
Então aqui em Atos 16, no versículo 25 e 26, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então o tema dessa live, nessa noite de oração, é: orar não deve ser a última atitude. Perdão, orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Repetindo, orar nunca deve ser a última solução, mas sim a primeira atitude. Continua. Então a gente vê aqui nesse texto que Paulo e Silas foram perseguidos, como existem hoje igrejas. Não sei se vocês viram na página da igreja, eu coloquei um vídeo de uma igreja de um país que está sendo perseguido, e eles contando o testemunho dessa perseguição. Então a gente vê aqui que Paulo ele foi perseguido, né? Logo após libertar uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, seguia vários dias. Seguia Paulo dizendo que ele é um homem de Deus, e Paulo ficou incomodado com aquilo. Aquilo trouxe incômodo para Paulo, e ele foi e repreendeu aquele espírito que estava aprisionando aquela menina. E por causa disso, levou ele foi perseguido. Ele foi perseguido, como tem hoje vários países sendo perseguidos, como tem vários irmãos, vários cristãos sendo perseguidos. E Paulo foi perseguido e preso. Foi lançado no cárcere. Paulo e Silas foram lançados no cárcere, mas teve Deus, a igreja orava, o povo orava, e Deus, ele ouviu. Perto da meia-noite aconteceu algo assim extraordinário. Então a gente vê que o poder que tem a oração. A oração e a adoração. A oração e a adoração. Então orar é invadir o impossível. Quando você ora, você está invadindo o impossível. Quando você busca Deus, você está invadindo o impossível, aquilo que tem te impossibilitado de alcançar aquilo que você necessita. Quando você ora, você invade o impossível. Então Paulo, naquele momento de prisão, Paulo ele não ficou se lamuriando. Paulo, naquele momento de prisão, ele foi orar a Deus. E não entrou em desespero. Ele começou a orar e adorar a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. Então, no momento de aflição, no momento de escassez, é hora da gente orar e adorar a Deus. É o momento de orar e adorar a Deus, não o momento de reclamar, não o momento de murmurar. Então Paulo e Silas, eles fizeram isso, eles começaram a adorar a Deus. E quando você adora a Deus, alguma coisa no mundo espiritual acontece. Com certeza. Essa jovem, inclusive, que a pastora Antônia leu, ela, embora siga os rituais ali islâmicos, até porque os seus próprios pais, né, a obrigam a fazer isso, e ela agora conheceu o Senhor. Mas ela, com sabedoria, como diz o Romanos 12, 1 e 2, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Ela tem consciência. Ela tem, ali no culto racional, ela tem consciência que é para o Senhor. Embora o povo eles lá, eles fazem por aparência. Aparência, para mostrar que obrigação. E ela faz conhecendo, sabendo que é para o Senhor nosso Deus. Então, com isso, ela pede oração. O grupo pede oração para que a situação se mude, possa mudar. E nós convocamos você nesta noite para estar orando conosco, com uma multidão de pessoas da missão Portas Abertas, dos irmãos da comunidade Avé, da igreja, de todo mundo, para que você possa estar orando, para que Deus venha atuar. E com certeza, quando você começa a orar, louvando o Senhor em meio à sua aflição, ao seu problema, move com os braços de Deus. E nesta noite Deus está com as mãos estendidas, precisando, querendo ouvir a sua oração, o seu louvor, a sua adoração, para mudar a sua história. Então a gente vê aqui Paulo e Silas foram presos porque
quando eles iam para o lugar de oração, saiu ao encontro, no verso 16 diz, saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, ao qual adivinhando dava lucro para os seus senhores. No 17, e seguindo Paulo e a nós clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela falou algo verdadeiro, ela não falou nada de mentira, mas só que aquilo trouxe um incômodo para Paulo, porque ela estava exaltando, aquilo poderia trazer, e Paulo desestabilizar Paulo, sim, mas só que ele repreendeu, ele entendeu. Paulo entendeu que aquilo ali era uma artimanha que estava querendo tirar ele do propósito de Deus. Queria colocar no coração dele a exaltação que tem levado muitos à queda. A exaltação tem feito muitas pessoas ir ao chão. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, ela não faz alguma coisa que glorifique Deus sem receber elogio. Quer ser elogiado, quer que as pessoas reconheçam. É gratificante quando Deus é glorificado através da sua vida por reconhecer um trabalho seu ou meu. Mas é uma doença quando a pessoa precisa ser elogiada para fazer alguma coisa. Então, quantos largam os departamentos? Quantos abandonam a igreja porque não foi reconhecido, porque o pastor não lhe cumprimentou, porque o irmão não elogiou alguém ao seu lado e não elogiou o seu trabalho? Quantas pessoas querem ser reconhecidas pelo homem e às vezes não se preocupam em ser reconhecidas por Deus? Então, aquela mulher estava sendo um instrumento do inimigo para tirar Paulo do seu estado ali de adoração ao Senhor, de fazer a coisa com o coração e com a alma, e não com o dever de receber elogio dos homens. Então ali no verso 18, diz que isso se repetia por muitas vezes, muitos dias. Não foi um, não foi dois, muitos dias. Você já pensou alguém todos os dias falando assim, esses são servos do Deus Altíssimo, esses homens estão anunciando a palavra de Deus, esses homens são... Você já pensou? Aquilo vai entrando, quando ele vê, quando você já está distante e a queda é fatal. Então Paulo e Silas, ele voltando, e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, retira-te dela. E na mesma hora saiu. E vendo agora os senhores daquela moça, que foi desmascarado, o que eles fazem? Eles levam tudo isso até as autoridades, e as autoridades se juntam e prendem Paulo e Silas. Porque eles sabiam que perderam o lucro, né? Ela era a fonte de lucro daqueles homens. E quando ela liberta pelo poder da palavra do Senhor, aqueles homens ficaram revoltados, porque acabou a fonte. E ali, como consequência, Paulo e Silas são presos e judiados, chicoteados. Mas interessante que em meio a tudo isso, lá no cárcere, eles louvaram o Senhor. Então aqui no verso 23, diz assim, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse. Então, depois de ter dado muitos açoites, colocaram ele no cárcere e ordenou para que tomasse conta dele. Muitas das vezes hoje existem pessoas que estão em cárceres, emocionais, presas, estão em cárceres espirituais, estão presas por alguma coisa, mas elas esquecem que a oração é uma chave. Elas esquecem que orar é invadir o impossível. E elas se deixam se aprisionar por esse cárcere, elas se deixam ficar presa, ao invés de orar e de adorar a Deus no momento em que ela está presa, no momento em que o espírito do inimigo tenta lhe aprisionar. Então, essas pessoas, existem pessoas hoje que elas não conseguem se libertar do medo, se libertar da angústia, e elas ficam presas em cárceres. Não conseguem produzir. Não conseguem, então... Tem um reverendo chamado Luiz Carlos Correia, que deixou uma frase interessante. Ele diz que a adoração é a ocupação do coração, não com suas necessidades, nem sequer com suas bênçãos, mas com o próprio Deus. É o amor com que correspondemos ao amor de Deus.
é vida intensa com Deus. Traz libertação do pecado, traz a restauração, traz manifestações divinas em nossas vidas. Quando oramos e adoramos, alguma coisa acontece, milagres acontecem e portas se abrem. Interessante isso. E é uma verdade, né? Aí Paulo foi liberto após estar adorando ao Senhor. Imagina aqueles homens ao perceberem que após aquele terremoto todos estavam soltos, mas não haviam fugido. Amém? Deus não responde, querido, a oração em si, mas Ele responde a fé. A fé que te leva a orar. Então você só vai orar se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai orar não. Se você não tiver fé, sabe que você vai falar? Ah, depois eu oro. Ah, não. Ah, não vou orar agora não. E está no meio do caos. Estamos no meio de uma crise. Ah, não vou orar agora não. Ah, não tenho tempo para orar não. Não tenho tempo para buscar Deus não. Não tenho tempo para falar com Deus não. Não tem algo mais importante para eu fazer. Então Deus, ele não responde a oração em si. Ele responde uma oração que é feita com fé. Certa feita eu vi uma pastora de São Paulo, Valnice Milhomes, eu sei que muitos conhecem. Ela deu um testemunho de um grande pregador que Deus usou muito no passado. E esse pregador, Deus trouxe a ele diante dos homens, que trouxe ele para a vitrine. Ele foi muito usado, e com isso Deus foi abençoando, ele foi adquirindo muitas coisas. Ele adquiriu um jato, e aquele jato, aquele avião levava para todas as partes do mundo para fazer a obra de Deus. Certa feita ele resolve visitar o túmulo de Mussolini, aquele homem que no passado foi muito usado pelo inimigo e arrasou vidas, acabou com muitos judeus. E ali no túmulo de Mussolini, o testemunho conta que aquele homem é tomado pelo espírito demoníaco e ficou perturbado, e aí acabou seu ministério. Por quê? Ele acostumou a fazer tudo no piloto automático, não orava mais, não buscava mais a Deus. Ele acreditava nele mesmo. Experiência no que ele fazia, então produziu nele um piloto automático na vida espiritual dele, que ele fazia tudo pelo piloto automático. Ele sabia as horas certas de fazer as coisas e tal, não orava mais ao Senhor, não tinha tempo para buscar mais a Deus. Então isso é triste de nós falarmos, porque isso chama-nos atenção, a mim e você também. Ele não tinha tempo, ele era tão ocupado que não tinha mais tempo de orar ao Senhor, então fazia tudo no piloto automático. E naquele túmulo, daquele homem que foi muito endemoniado, espíritos que estavam naquela região tomaram a mente dele, ele ficou perturbado, ele acabou o seu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nessa noite, tenha um tempo de busca ao Senhor, tenha um tempo de oração, tenha um tempo de ler a palavra, de buscar a face do Senhor, tenha um tempo de oração em família, oração individual, mas busque o Senhor. No verso 24 diz assim: este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés e no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, no momento de aflição, no momento de prisão, ele estava adorando. É igual esse povo da África, igual esse povo, esses ex-muçulmanos, eles estão sendo, muitos estão vendo as suas famílias sendo mortas, mas estão chorando, mas continuam adorando a Deus. Muitos são mortos, presos, têm tomado família, hoje eu vou botar seus bens. Mais tarde eu vou colocar para vocês verem um vídeo das famílias que as suas filhas foram sequestradas e os pais não sabem para onde elas foram, mas eles têm uma esperança que elas irão voltar. Eles choram, mas eles não deixam de adorar a Deus. Eles não deixam de adorar a Deus, eles pedem oração para que oremos por eles, para que Deus mova os céus em favor deles. Então, queridos, é algo assim que a gente deixa de se preocupar quando a gente vê essas coisas, escuta essas coisas, a gente deixa de se preocupar com o nosso umbigo.
A gente deixa de dar muita preocupação, de estar muito preocupados com o nosso umbigo, com a nossa vida. Então nós nos colocamos na brecha em favor de alguém, pedindo a Deus por aquela pessoa, por aquele irmão que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma... Então Paulo e Silas, eles oravam dentro da prisão. Eles oravam, e quando eles oravam, a Bíblia diz que tremeu tudo, ou seja, o mundo espiritual teve que se render. Ou seja, a oração deles invadiram o mundo espiritual e o impossível aconteceu. Às vezes você quer o impossível, mas não faz nada. Às vezes você quer o impossível, mas continua assim, ou olhando para o céu. Às vezes você quer o impossível, mas você não toma uma atitude de fé. Deus quer ver em nós uma atitude de fé. Porque quando você tem atitude de fé, você move com o espiritual. Você move com aquilo que está tentando nos aprisionar. Aí a Bíblia diz que a oração move com os braços de Deus. Que a oração, como esse tema já diz, que a oração não seja a sua última solução, mas sua primeira atitude. Que às vezes as pessoas procuram ajuda em todos os amigos, confiam no braço do patrão, confiam naquela pessoa de influência, mas não confiam em Deus. Eu imagino o coração de Deus, quando você percebe que você precisa de um socorro, de um livramento, precisa que ele envie um socorro através de um anjo, de alguém, mas você se esquece dele. Pensa, não tenho tempo de buscar o Senhor não. Então, fica tão tomado pelo problema que não dá tempo para Deus, ou não se abre com Deus, se abre com todas as pessoas. A sua vida às vezes torna-se um livro aberto na vida de todo mundo, mas nunca chega no altar de Deus. Como é que ele vai agir na sua vida ou na minha vida? Para que nessa noite possamos entender que a oração nunca deve ser a última solução, mas sim a primeira atitude, oração e adoração. Então nós vamos estar orando por esses países. Esses países que estão sofrendo perseguição, e vamos orar também pelo nosso país, pelo Brasil. Deus vai trazer uma resposta. Deus vai trazer uma resposta. Aí a gente fala bem assim, Jesus está voltando. Realmente Jesus está voltando, porque isso é sinal do fim dos tempos. Mas se ele voltar, você tem que saber como está a sua vida, ou em quem você está firmado. Então, querido, isso não é preocupação para aqueles que conhecem o Pai. Isso não é preocupação para aqueles que sabem em quem eles creem. Isso não é preocupação para aqueles que confiam no Pai. Não. Eles sabem que se o Pai vir chegar agora para buscar a sua igreja, ele vai. Se demorar mais um pouco, ele também vai se preparar para quando o Pai voltar, ele está firme. Interessante. É uma chance, uma oportunidade. Isso a gente vê também como Deus deu uma oportunidade para renovar, para restaurar a sua igreja. A verdade é essa. Esse problema que assola temporariamente o Brasil e alguns países do mundo é uma grande oportunidade que Deus está dando para mim e para você, para nós reativarmos, renovarmos a nossa aliança com Ele, para ficarmos firmes. Mas para isso é necessário você reconhecer que necessita ter uma comunhão profunda com Deus, porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, no meio desse burburinho, desse tumulto todo, que ecos e bombinhas que são lançadas pelo diabo no meio da sociedade, no mundo afora, não desconcentre você do seu objetivo principal, que é adorar e servir o Senhor. Isso aí. Então nós vamos estar orando pelas famílias, vamos estar orando pelos países, vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos a essa hora do outro lado do mundo. Vamos estar orando pelas nossas autoridades civis, militares, eclesiásticos. Vamos estar orando por aqueles que estão chorando. Tem alguém chorando essa hora. Tem alguém que está chorando essa hora. Um casal separado. Tem alguém que está chorando. E isso traz choro, isso traz dor. Traz dor. Tem alguém a essa hora desesperado, sem saber o que fazer. Então é a oração. É a oração que vai mover com os braços de Deus e trazer um conforto, trazer um alívio, trazer uma esperança.
Então tem pessoas nesse exato momento dando gritos de desespero, mas Deus tem poder. Deus tem poder para poder consolar e confortar esse coração. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando. Grande Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite por tudo que Tu és, por esse instante que nós compartilhamos a Tua palavra com os nossos irmãos, por esse mundo afora. E vemos neste momento entregar nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja na face da terra, especialmente essas igrejas para fora do Brasil, que são assoladas pelo islamismo, onde pessoas têm perdido comunhão com a família, onde outros têm perdido vida, têm sido expulsos de suas casas, mulheres têm sido escravas sexuais, jovens estupradas. Mas a Tua palavra diz, o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então, nesse momento, Deus, nós clamamos, o Senhor vem em socorro dessas vidas, socorro dos nossos missionários para esse mundo afora. Visita esse ministério Portas Abertas e outras missões e outros missionários, outras instituições por esse mundo, ó Pai, onde pessoas deixam suas famílias, seu habitat e vão pelo mundo afora por amor ao Teu Evangelho. Então vem abençoar, derrama do Teu Shekinah sobre essas vidas. Deus, socorre nesse momento necessitado, aflito, aquele homem desempregado, aquela mulher, ó Deus, que chora pelo seu casamento, filhos que saíram de casa, os pais não sabem onde estão, aqueles que estão presos aos vícios. Visita nesta noite. Toma aqueles que estão enfermos agora, em cima de um leito de hospital, ou em suas casas, ó Deus. Toma os profissionais diversos, Pai. Toma aqueles que estão com medo dessa situação. Muitos estão com medo e não conseguem viver. Muitos estão com medo, estão em casa aprisionados, sem força para sair. Mas nesta noite, entre com o Teu favor, derrama da Tua graça, derrama da Tua bênção, Deus, e muda o quadro nesta noite. Espírito Santo, nesta noite, nós Te pedimos, toma nas Suas mãos a nossa nação, toma nas Suas mãos nosso presidente da República, toda autoridade constituída, militar, civis e eclesiástica. Toma nas Suas mãos, toma nas Suas mãos agora o microempresário, toma aquele que pediu falência, toma aquele que não sabe como fazer para abrir as portas do seu comércio. Toma aqueles que não têm dinheiro para pagar o aluguel, fazer uma compra. Toma só aqueles que estão pedindo ajuda desse auxílio, Pai, social, e às vezes tem recebido a negativa resposta, mas nessa noite entra com providência. Entregamos nas Tuas mãos as igrejas, ó Deus. Quantos líderes, ó Pai, que não estão com sua igreja agora aberta, recebendo o seu povo, fazendo um culto, um avivamento, um trabalho, mas estamos aí, ó Deus, atendendo pessoas com limite de participação, atendendo um apelo governamental. Mas nesta noite nós entregamos nas Tuas mãos, e nós profetizamos que isso vai cair por terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, uma mudança na situação desta nação. Nós cremos que no mundo afora, Pai, o povo sentirá o poder da Tua mão. E nós cremos, ó Pai, no livramento que vem do Senhor, no socorro que vem do Senhor. E nós cremos que neste momento, milagre está acontecendo, Pai, milagres na vida do Teu povo, da Tua igreja e no nosso país. Toma nas Suas mãos nesta noite, derrama da Tua graça, do Teu favor e muda o quadro, Pai, dessa pessoa que nos ouve, que nos vê nessa noite. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu apresento a Ti a Filipina, o Vietnã, Senhor, Laos, Nepal, Mianmar. Pai, apresento nas Suas mãos o Brasil, Senhor, a África, os países da Ásia Central, Senhor. Toma nas Suas mãos, Senhor, e visita, Senhor. Visita os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Visita os nossos irmãos, meu Pai, que estão sendo escravizados. Visita, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão em Portugal. Visita, Senhor Deus, os nossos irmãos, aquele irmão que mandou uma mensagem para a gente lá da África. Toma ele nas Suas mãos, Senhor. Visita, Jesus, visita, Senhor, as famílias, visita, Senhor Deus, o povo, visita aqueles que confiam no Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, esses jamais seriam confundidos. Pai, então a nossa confiança está em Ti. Visita a casa dos nossos irmãos, a casa dos diáconos, a casa, Senhor Deus, dos presbíteros, dos pastores. Visita, Senhor, fortalece, Senhor Deus, os pastores, fortalece, Senhor Deus, os bispos.
Fortalece, Senhor Deus, os apóstolos. Fortalece, Senhor. Coloca temor no coração desses homens. Coloca temor em nossos corações, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Visita os nossos parentes. Visita, Senhor Deus. Visita o povo, Senhor Deus, lá de Belfor Roxo. Visita, meu Pai, aquele povo, Senhor Deus, dá livramento. Visita, Senhor Deus. Visita, Senhor. Traz, Senhor Deus, traz livramento. Traz cura, Senhor. Traz cura para o nosso país. Traz cura para a nossa nação, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E já cremos na vitória. E já cremos no livramento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos o pastor Márcio Cruz e Antônia Cruz, da comunidade Avé, aqui em Campo Grande, na Vila Corcundinha, próximo de Vila Nova. E contamos com o seu apoio em oração por esses ministérios, missionários, nossos países, nossas autoridades, pelas igrejas, pela sociedade, pela família. E estaremos amanhã, de manhã, às 8 horas, né? Novamente transmitindo essa live. E à noite, novamente, estaremos orando com você às 22 horas. Deus te abençoe, te guarde. Obrigado por esse instante que você participou conosco dessa busca ao Senhor. E continue sua vida em oração. Você verá os resultados que irão acontecer diuturnamente no seu viver, no seu ser familiar. Beijinho. Shalom, Donai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica com esse louvor. Fica com esse louvor. Beijinho no seu coração, shalom, e até amanhã. Tenha uma noite abençoada, um sono reparador, que os anjos do Senhor acampe ao redor da sua casa, ao redor da sua família, te dando uma noite de paz. Amém. Tchau.